Como Deus deixou o diabo entrar no céu. A narrativa de Jó, encontrada no Antigo Testamento da Bíblia, descreve uma cena em que Satanás se apresenta diante de Deus. A primeira questão que surge é como um ser que é considerado inimigo de Deus pode ter acesso ao céu. Essa questão é complexa e requer uma compreensão mais profunda do contexto teológico. Na tradição judaico-cristã, Satanás é muitas vezes visto como um acusador. Em algumas interpretações, ele não é apenas um símbolo do mal, mas também um agente dentro do plano divino. A ideia de que Satanás se apresenta diante de Deus sugere que ele não está completamente fora do controle de Deus. A narrativa indica que, mesmo que Satanás seja um adversário, ele opera dentro dos limites que Deus estabelece. Além disso, essa presença de Satanás diante de Deus pode ser vista como uma representação das realidades espirituais da vida. Assim como um advogado pode apresentar um caso em um tribunal, Satanás apresenta acusações contra os humanos, questionando sua fidelidade e integridade. Essa dinâmica não implica que Deus e Satanás estão em um conflito igualitário, mas sim que Deus, em sua soberania, permite que essa interação ocorra. Em algumas tradições, acredita-se que a função de Satanás é testar a fé e a resistência dos seres humanos. Essa interação entre o bem e o mal é vista como parte de uma narrativa maior sobre livre-arbítrio e a necessidade de se escolher o bem. A permissão de Deus para que Satanás tenha acesso ao céu pode ser interpretada como uma forma de Deus demonstrar que a verdadeira fé não é apenas uma questão de não enfrentar dificuldades, mas de permanecer fiel mesmo em meio a provações. Por que Deus aceitou o pedido do diabo? A aceitação de Deus ao pedido de Satanás para testar Jó levanta outra questão importante sobre a natureza de Deus e o propósito do sofrimento. A resposta a essa pergunta pode ser multifacetada. Primeiramente, é crucial entender que a história de Jó não é apenas sobre o sofrimento de um homem justo, mas sobre a relação entre a humanidade e Deus. A permissão de Deus para que Satanás teste Jó pode ser vista como uma maneira de revelar a profundidade da fé de Jó. Deus, ao permitir essa prova, não apenas valida a integridade de Jó, mas também estabelece um modelo sobre como a fé pode ser testada e reforçada. A narrativa sugere que o propósito de Deus é mais amplo do que a compreensão imediata dos seres humanos. O sofrimento de Jó, em última análise, leva a um entendimento mais profundo da natureza de Deus, da justiça e da fé. A história de Jó se torna uma meditação sobre a dor e a perseverança, mostrando que a verdadeira fé não é condicional ao bem-estar material ou à ausência de sofrimento. Além disso, a aceitação do pedido de Satanás pode ser vista como uma afirmação do livre-arbítrio humano. Deus permite que Jó escolha como reagir às suas provações. Essa liberdade de escolha é fundamental para a experiência humana e a relação com o divino. Assim, a história de Jó questiona o que significa ser fiel a Deus em tempos de crise e incerteza. Se ele fica no inferno, como ele saiu e foi ao céu? A ideia de que Satanás reside no inferno é uma concepção popular, mas a teologia bíblica mais profunda oferece uma visão mais nuançada. A visão tradicional do inferno como um lugar de punição eterna não é totalmente compatível com a narrativa de Jó, onde Satanás aparece diante de Deus. Isso levanta a questão de como entender a natureza de Satanás e seu papel no cosmos. Na tradição cristã, há diferentes interpretações sobre a origem e o destino de Satanás. Embora muitas pessoas o vejam como um ser eternamente condenado ao inferno, a narrativa bíblica sugere que ele ainda exerce influência no mundo e, em certos contextos, pode ter acesso ao céu. Em algumas interpretações, essa presença de Satanás no céu é temporária e limitada, refletindo uma dinâmica onde ele atua como um adversário, mas não tem autoridade suprema. Além disso, a ideia de que Satanás saiu do inferno para aparecer diante de Deus pode ser entendida como uma representação da batalha contínua entre o bem e o mal. Esta batalha não é apenas cósmica, mas também pessoal, afetando a vida de cada indivíduo. A presença de Satanás no céu durante a cena em Jó pode ser vista como um símbolo do desafio contínuo à justiça divina e da necessidade de os seres humanos enfrentarem suas próprias lutas espirituais. Em suma, a questão de como Satanás pode ter acesso ao céu enquanto é considerado um ser maligno reflete a complexidade da teologia sobre o bem e o mal.
Essa narrativa desafia os crentes a refletirem sobre a natureza do sofrimento, a justiça de Deus e o papel dos adversários em suas vidas espirituais. A história de Jó, portanto, se torna um convite à reflexão sobre a fé, a escolha e a relação entre a humanidade e o divino em face da adversidade.